Olá, bom dia, sétimo ano. Nós falamos sobre classes gramaticais. Iniciamos falando sobre substantivos, adjetivos, pronomes. Hoje falaremos sobre o numeral, sobre os numerais, ok? E também um pouco sobre artigos, que são também relacionados. Vamos lá. As classes gramaticais, primeiramente, entendendo um pouco sobre elas falam sobre a colocação, e a classificação das palavras, dando sentido, na oração, de acordo com a sua classificação e a sua localização e o sentido que ela traz para essa oração. Vamos lá. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Classificam-se em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Esse conteúdo não é algo novo para vocês, porém nós vamos rever e avaliar algumas questões. Exemplos. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. 4 é um numeral, atributo numérico de ingresso. Eu quero café duplo, e você? Duplo numeral, atributo numérico de café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor? Primeira numeral, situa o ser, a pessoa, na sequência da fila. Notem bem, os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais, porque denotam quantidade, proporção ou ordenação. São alguns exemplos, Década, dúzia, par, ambos, novena. Cardinais. Indicam contagem, medida, é o número básico. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, milhão, bilhão. Esses são os números cardinais. Ordinais são aqueles que indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, etc. Fracionários indicam partes de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, 1/3, 2/5, 20avos, centésimo, milésimo, milionésimo, bilionésimo, etc. Multiplicativos expressam ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, cêntuplo, etc. Leitura dos numerais. Separando os números em centenas, de trás para frente, obtém-se conjuntos numéricos em forma de centenas, e no início também de dezenas ou unidades. Entre esses conjuntos usa-se vírgula, as unidades ligam-se pela conjunção e. Por exemplo, tratando-se aí da forma escrita por extenso, tá? Temos aí 1.203.726, 45.520.
Atenção para a grafia dos números cardinais, né? A forma da escrita correta desses números cardinais, que é muito importante também observar. Atenção para a grafia dos seguintes numerais ordinais também, né? Nós trabalhamos no ano passado com a tabela, né, no caderno de vocês. Então, vocês já têm esse conhecimento aí para a maioria de vocês. Que isso foi conteúdo do ano passado também. Flexão dos numerais. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1, 1, 2, 2. E os que indicam centenas de 200 ou 200 em diante, 300, 300, 400, 400, etc. Cardinais como milhão, bilhão, trilhão e etc. variam em número. Milhões, bilhões, trilhões, etc. Os demais cardinais são invariáveis, ou seja, deve-se observar, ok? Para acompanhar a variação de gênero nos numerais cardinais. Devemos observar para a variação em número para os numerais ordinais. Aqui, ó, nós temos aqui os exemplos dos cardinais também, ok? Então, deve-se observar para conduzir e fazer a flexão adequada, tá bom? Os numerais ordinais variam em gênero e número. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, os ordinais variam em gênero e número. Então, observem para fazer essa variação, para fazer essa flexão. Emprego dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utiliza-se os ordinais até décimo e a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Aí nós estamos tratando de utilização, de como utilizar, de como empregar o numeral na oração. Exemplos aí da utilização de números ordinais cardinais. João Paulo II, Tomo XV, Dom Pedro II, Luís XVI, Ato II, capítulo 20, século 8º, século 20, Canto IX, João 23, ok? Usa-se aí também o numeral romano. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até nono e o cardinal de 10 em diante. Artigo 1º, artigo 10, artigo 9º, artigo 21. Atividades propostas. Pesquise e escreva 5 exemplos de cada numeral abaixo. Então, vocês vão pesquisar 5 exemplos de numerais cardinais, 5 exemplos de numerais ordinais, 5 exemplos de numerais multiplicativos e 5 exemplos de numerais fracionários. Essa atividade proposta vocês vão escrever no caderno de vocês e vão colocar essa pesquisa, ok? São 5 de cada. Depois vão me enviar, né, por foto a atividade completa, ok? Vocês também vão aproveitar e vou disponibilizar para vocês os slides, né, a foto aí de cada um dos slides. Vocês vão copiar esse material no caderno de vocês. Tá? Bom dia.